agradecer a organização do evento, ao Capacite, que é a Secretaria Executiva da PROAD, e a todos os participantes. Queria fazer uma breve introdução aqui do nosso evento, né, com algumas informações relacionadas à gestão da execução orçamentária e financeira de 2023 na UFPA. Queria começar por essa questão relacionada ao novo instrumento de licitação, né, a Lei 14.133. O Neto vai passar algumas informações para vocês também, mas já adiantando que havia uma previsão de, a partir de 1º de abril, valer apenas a 14.133, né, não sendo mais possível realizar licitações pelas leis antigas, no caso a 8.666 de 93, a 10.520 e mais uma terceira lei. Só que houve uma pressão, né, junto ao governo e diante disso o governo emitiu uma medida provisória possibilitando que a gente continue realizando licitações pelas leis antigas, desde que, no caso das licitações, os editais sejam publicados até o dia 28 de dezembro, e no caso das contratações diretas, no caso de dispensa e inexigibilidade, seja feita essa opção de forma clara, né, no processo que instruir essa contratação direta, também até o dia 28. Nós estamos, desde o ano passado, né, capacitando os servidores da UFPA na busca da gente já, de imediato, começar a utilizar a 14.133. Né? E a gente já vem tendo algumas experiências, né, de contratações diretas com a 14.133, desde o ano passado. Ela tem algumas vantagens, né, principalmente relacionada a valores, no caso de contratação direta. Nós fizemos, ano passado, 2 eventos de capacitação para a 14.133 e estamos com a programação de fazer mais 2 agora em abril. Um que já é na próxima semana, né, começa no dia 10, vai ser 10 e 11 agora de abril, e vai ser com os nossos pregoeiros aqui da UFPA, no caso, o Edson Lousada e o Bruno da CPL, né? O Edson Lousada aqui da PROAD e o Bruno da CPL, que vão fazer essa capacitação, trazendo principalmente orientações relacionadas à utilização da 14.133, direcionada ao UFPA, no caso, o registro nos sistemas, tanto o CIPAC quanto nos sistemas do governo federal. Então, em relação a 14.133, é isso. O nosso anseio, na verdade, é de que a gente já comece a utilizar, né, como regra a 14.133 e usar as leis antigas com excepcionalidade só, caso seja muito necessário. Mas nós, enquanto Pró-Reitoria de Administração e a própria Administração Superior, estamos orientando, né, que as unidades utilizem a 14.133, só em casos muito excepcionais, utilizem as leis que vão deixar de valer a partir do final do ano agora, de 2023. Uma outra questão que eu queria alertá-los também, né, principalmente para quem tem bolsas de pesquisa, extensão e ensino, que o professor Emmanuel anunciou agora nessa semana, né, que a gente vai reajustar essas bolsas, ou seja, aquelas bolsas que eram R$ 400, a partir da folha de abril, elas passam a ser R$ 700. Então, quando vocês forem fazer as folhas de abril, que a gente vai pagar em maio, já façam com o novo valor. Isso é importante, a gente já também ter esse cuidado de fazer a previsão orçamentária, no caso das unidades que custeiam essas bolsas com recurso próprio, para que a gente tenha condições de fazer esses pagamentos até o final do exercício.
Em relação aos orçamentos, a gente tem dialogado com o governo, né, no sentido de buscar complementação. Até o momento ainda não tivemos esse retorno, né, relacionado de como é que vai ser essa complementação, mas a gente está aguardando que seja anunciado nos próximos dias. E a gente vai trazer os prazos, só alertando que esses prazos que a portaria traz, eles são fundamentais que a gente os observe, no sentido de que eles são pensados com base no que o MEC nos repassa. Então, o cumprimento desses prazos é fundamental para que a gente não tenha dificuldade de executar todo o nosso orçamento. E essa portaria ela é fundamental no sentido de que a gente use todo, apesar de que já é limitado, né? Se a gente ainda deixar de executar algum valor, é bem complicado. Então, a portaria a gente sempre coloca datas anteriores, né, ao que o MEC nos repassa, para que quando chegue no último dia que a gente tem efetivamente do governo para fazer essa execução, a gente não tenha nenhum atropelo e consiga executar o orçamento todo sem problema. E essa portaria ela tem feito com que a gente consiga fazer esse trabalho, né, e executar todo o orçamento da instituição. Se não existisse essa ferramenta, certamente a gente findaria deixando de executar alguma coisa, porque os nossos prazos a gente até consegue ainda ajustar 1 ou 2 dias, mas o prazo que o governo nos dá ainda não tendo como a gente fazer esses ajustes. Então, se a gente não fizer os empenhos no último dia que o MEC nos dá, esse recurso finda sendo perdido. Eu vou estar acompanhando, né, a nossa reunião e, no final, se tiver mais alguma dúvida, vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas. E vou deixar vocês agora com o João de França Neto, né, que vai explicar aí todos os aspectos relacionados a essa execução orçamentária e financeira de 2023. Obrigado e um bom evento a todas e todos. Neto, está com você. Bom dia. Hoje nós vamos realizar a palestra referente à nossa norma de gestão orçamentária, financeira e patrimonial, referente ao exercício 2023. O objetivo dessa palestra é justamente dar conhecimento dos prazos aos gestores, né? Buscando a questão justamente da colaboração ao cumprimento dos prazos, tá? O ajuste já que é normatizado e por portaria. Eu peço a todos que as perguntas vocês coloquem no chat para que a gente possa organizar, que ao final da apresentação eu responderei. No caso, também pode fazer o uso do dispositivo de levantar a mão. Bem, esse ano, para justamente a questão de minimizar a questão de perdas orçamentárias, a questão da otimização utilização dos recursos e dos créditos orçamentários, nós estamos disponibilizando novamente a portaria de gestão e de encerramento do exercício. A portaria até então é a 1359 de 2023, que será publicada segunda-feira. Já foi encaminhado para vocês no chat o link referente à minuta da portaria, já que ela só vai sair a publicação na segunda. O conteúdo da apresentação, no caso, eu vou trabalhar o aspecto das contratações diretas, os processos licitatórios, a agenda de compras, os processos para empenho, o faturamento referente a redes a pagar, os procedimentos referentes a diárias e passagens, a questão do cumprimento de obrigações e pagamento de despesa, a indicação dos empenhos de redes a pagar, suprimento de fundos, contratação por demanda, a questão da gestão patrimonial, justamente referente à entrega de materiais e a tomada de contas de inventário. Compras diretas de materiais não contemplados na agenda, as dispensas e inexigibilidades. Primeiramente, eu tenho que esclarecer que essa instrução aqui, em regra, ela está
também para ser cumprida pela nova, os que optarem por utilizar a nova lei, já que ela foi prorrogada até 31, mas justamente o envio para publicação é até 28 de dezembro, referente à publicação no Diário Oficial. Para unidade, para a gente ter vamos dizer, a melhor gerência referente às dispensas de elegibilidade, o prazo para envio do processo, da formalização, é até dia 2 de 10 de 2023. Requisito atual, processo eletrônico devidamente instruído. O destino é DCS, exceto o caso de unidades que têm CPGA, né, para despesas de custeio permanente, também é DCS. Regra geral para a aquisição de material é a cotação eletrônica e, no caso, por imposição normativa, a ausência dela deverá ser justificada. Como eu coloquei para você, que o Raimundo já posicionou, a Lei 866 foi prorrogada, efetivamente, até 28 de dezembro de 2023, porque é a data final para envio para publicação no Diário Oficial da União. Quanto aos procedimentos da nova licitação, isso concernente à Lei 866. Quanto às pessoas que optarem as outras modalidades via 14133, deverá ser observado o prazo, mas os requisitos são outros específicos. Para a nova licitação por concorrência tomada de preço e RDC, a data limite é 30 de junho de 2023. Requisito, termo de referência, projeto básico, plantas, planilha de preço, pesquisa de mercado, estudo técnico preliminar e os registros no sistema CIPAC, no caso a requisição, SIDEC, da dotação orçamentária, a indicação da fonte de recurso e a autorização para a abertura do processo licitatório com devido estudo técnico preliminar e termo de referência aprovado. O destino para essa questão é a Prefeitura do Campos. Para pregão, data limite 25 de agosto de 2023. O requisito é o termo de referência, projeto básico, planta, as planilhas de preço, pesquisa de mercado, o estudo técnico preliminar, o mapa de risco. Importante frisar que, se for adotado também para o novo modelo da 14133, da nova lei de licitações, o mapa de risco é também instrumento exigido. O registro no sistema CIPAC e SIDEC, a indicação da fonte de recurso e também a autorização do processo licitatório com devido ETP e termo de referência aprovados. O destino, no caso, é DCS, para material e serviços gerais, e, se for obra e serviços de engenharia, ACPL. O período da agenda de compras 2023 estará aberto de 11 de setembro de 2023 a 15 de setembro de 2023. O requisito é a compatibilidade com o plano de contratações anuais, a quantidade e a descrição, né, referente ao planejamento das unidades. A aquisição exclusivamente via agenda de compra de itens disponíveis na mesma. Os pedidos fora de prazo devem ser justificados e autorizados pela administração superior. Um ponto que cabe frisar referente a tipos de compra de alguns materiais que estão vinculados a convênios é atentar o prazo da agenda de atendimento e justamente verificar, junto ao seu instrumento, qual é o prazo que eu tenho para concluir a vigência dos convênios. É importante frisar isso, justamente porque, em alguns casos, a gente tem que viabilizar essas contratações. Processo para empenho. Recebimento de processo, exceto diárias e passagens. A data limite ficou dia 2 de outubro de 2023. O destino a DFC. A gente considera boas práticas nesse procedimento fazer constar do termo de referência e contrato
as penalidades referentes a desconformidades ou inexecução das contratações. E também efetuar as comunicações com as contratadas por canais que se possa averiguar a confirmação de recebimento. Essa é uma medida de segurança da administração, no sentido de quê? De resguardar qualquer, vamos dizer assim, dano ao erário referente à perda orçamentária pelo descumprimento da empresa referente ao objeto contratado. Processo para empenho, temos informações importantes que é os saldos não utilizados até 9 de outubro eles vão ser consolidados para atender as ações prioritárias, não contempladas no PJ 2023. O saldo não utilizado pelas unidades não gera direito de compensação, vamos dizer assim, os orçamentos, pelo próprio princípio da anualidade, eles não perpassam de um exercício para o outro. Especialmente também atentar à aplicação disso às receitas, né, com a seguinte ressalva: receita que não estiver comprometida com empenho, financeiro de receita que não estiver comprometido com empenho, poderá ser objeto de reabertura de crédito no ano seguinte, na qualidade de créditos adicionais, em que justamente esses créditos adicionais seria pelo superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Só que tem pontos específicos. Não é garantido que, passando esse recurso, haverá liberação pela SPOMEC desse crédito. E outro ponto, se ocorrer a liberação, em regra, essas liberações acabam se concretizar no segundo semestre do ano. Então, especialmente as receitas associadas a convênios e contratos, tem que tomar cuidado com esse aspecto. Empenhar o que foi arrecadado dentro do exercício. Valendo lembrar que o empenho de diárias, ele não perpassa de um ano para o outro. Então, justamente, aqueles que tiverem convênios, esse recurso, ele deve ser recebido exatamente o que vai ser empenhado na natureza de diárias. Os demais, eles podem ficar empenhados. O remanejamento das unidades deve ser feito até 15 de setembro de 2023. Os processos para empenho referente a contratos financiados por TED com vigência até 31 de 12 de 2023, perdão, não foi ajustado. A data limite para empenho é 6 de 11 de 2023. Observação: processo fora do prazo serão devolvidas as unidades e o respectivo crédito ao órgão concedente. Cabe frisar que isso não é uma penalização imposta pela universidade. Isso é uma regra do decreto de TED. E justamente os créditos que não forem utilizados devem ser devolvidos à concedente para que ela possa utilizar e não perder esse crédito. Quanto à contratação da FADESP, a data limite ficou 4 de 8 de 2023. Os requisitos devem ser observados na Resolução Consul 767 de 2017. O destino à diretoria de contratos e convênios. No caso, contratação FADESP, deve ser observado justamente a documentação. Ele vai se processar todos os ritos e as exigências da resolução, que tem como base a legislação vigente. E, além disso, pode se atentar ao seguinte ponto. Vamos dizer assim, o TED, eu posso contratar com a FADESP? Atualmente, pelo decreto, eu posso, desde que se defina no TED que o regime vai ser pela contratação de fundação de apoio regida pela Lei 8951, Lei das Fundações de Apoio. Eu posso passar em influência do concedente.
estratégia do encerramento de... Ok. Quanto à lei das fundações, a gente tem que observar que, em todos os casos, para contratar a fundação de apoio, o financiador tem que estar de acordo. Ele tem que apresentar a anuência, seja no instrumento, seja através de ofício, ou, no caso dos TEDs, na forma de execução. Lembrando também que, para a contratação da fundação de apoio, observa a questão do prazo da anualidade de despesa. Ele não foge à regra. Quantos aos restos a pagar, ou seja, aqueles empenhos de exercícios anteriores que não concluíram a sua etapa de despesa, né? Não chegaram à fase de pagamento. Os processos de pagamento e cancelamento de empenhos de 2022 e anos anteriores, a data limite é 5 de junho de 2023. O destino a DFC. Os empenhos de 2021 serão bloqueados em 30 de junho de 2023 e cancelados pelo STN, caso não ocorra desbloqueio até 31 de 12 de 2023. Os empenhos de 2020, que foram desbloqueados à época, no caso, ano passado, eles vão, se não forem liquidados e pagos, eles serão cancelados em 31 de 12 do ano corrente. Cabe informar, o que é que me operacionaliza justamente o desbloqueio dos empenhos de restos a pagar. A figura justamente de que ele já tenha sido liquidado parcialmente, no caso, em regra, ele nem é bloqueado, e no caso, aqueles que ainda não tiveram nem execução iniciada, que ela se inicie, ou seja, que ela tenha faturamento até 30 de junho de 2023. Caso contrário, não é possível fazer o desbloqueio do restos a pagar e pode ocorrer a consequente perda desse orçamento. Esse rito é todo gerenciado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Quanto aos empenhos de restos a pagar, existe a figura justamente da indicação dos empenhos. As unidades, pela sua gestão e controle, vão identificar quais empenhos de 2023 que eu ainda tenho interesse em manter que ele faça a virada para justamente 2024 na figura de restos a pagar, para serem inscritos. A data limite é 27 de 11 de 2023. E voltando a frisar, empenho de diárias ele não pode ser indicado para restos a pagar. O destino à diretoria de finanças e o procedimento é o ofício à diretoria de finanças para registro no CIAF. Aqueles que não forem indicados, obrigatoriamente a STN cancelará os empenhos. Diárias e passagens. A solicitação de diárias para deslocamentos e viagens até 31 de dezembro, a data limite é 25 de 10 de 2023. Só que a previsão orçamentária deverá ser encaminhada à DFC para garantia do empenho, para a gente conseguir operacionalizar no SCDP, até 11 de setembro de 2023. Justamente para evitar a descontinuidade ou a não execução de serviços e missões. Quanto ao pagamento, o processo de pagamentos desse ano e exercícios anteriores, a data limite é 6 de 11 de 2023. O requisito é o processo contendo os empenhos originais ou a cópia, e com as notas fiscais, fatura, recibo ou qualquer outro documento fiscal devidamente certificado, e os demais documentos pertinentes, como a certidão. Para materiais, deverá constar também a movimentação da nota no SPAC,
justamente para depois ter a conciliação e a composição dos bens patrimoniais da universidade e o seu estoque de consumo. Quanto às contratações por demanda, a data limite ficou estabelecida dia 2 de outubro de 2023. Uma exigência que nós estamos agora adotando, justamente, o que é que estava acontecendo? Nós estávamos gerando um estoque de réis a pagar e perdendo os empenhos de réis a pagar por prescrição ou por sua inexecução. Então, agora, um dos requisitos para pedir solicitação de contratação por demanda em 2023 é justamente a execução mínima de 30% dos réis a pagar, tá? Referente àquele objeto. E também, claro, a disponibilidade orçamentária compatível e suficiente e o objeto cuja não execução acarrete também grave dano ao patrimônio. Suplemento de fundos, que é uma instituição de exceção, né? No caso, justamente são aquelas despesas que não possam se adquirir por processo normal de compra. As datas limite para solicitar suplemento de fundo é 16 de outubro de 2023 e a comprovação 26 de outubro de 2023. O que são essas despesas que eu não posso adquirir por processo normal de compra? Existem situações mais corriqueiras. Empresa, por exemplo, ou instituições que não aceitam a transação por empenho. Todas elas por regra. A exemplo, cartório. Cartório, justamente, eles não trabalham com figura de empenho. As despesas de cartório, em regra, são utilizadas o cartão de suplemento de fundo. As viagens institucionais. As viagens institucionais, no caso, o que seria as viagens de campo, no caso, né, utilizando o veículo da universidade. Qual é o ponto? Vamos dizer, numa situação hipotética, que o carro quebre no meio do caminho. Você não vai abrir uma dispensa, esperar todo o rito do processo para você mandar consertar o carro. Lembrando que em regra, está levando alunos para uma atividade de campo, né? Então, em regra, o suplemento é para atender esse tipo de demanda. Ele não pode ser usado para aquisição de permanente, nem alimentação. Agora, quanto à gestão patrimonial, né? O almoxarifado central, ele vai entregar as matérias às unidades requisitantes e aos subalmoxarifados até 12 de dezembro de 2023. Quanto à tomada de contas, referente justamente à inventariação dos bens, a carga patrimonial dos agentes patrimoniais, seja consumo, bens móveis e imóveis, o período é 12 de dezembro a 29 de dezembro de 2023. Quanto às emendas parlamentares, é importante colocar as seguintes observações. A vedação à mudança do objeto, o aspecto do fiel cumprimento do plano de trabalho que foi firmado, e que, no caso das emendas parlamentares, são aplicadas os prazos dessa portaria. E que a não execução das emendas parlamentares implica a apuração de responsabilidade. Aí eu vou colocar aqui para vocês as ocorrências que afetam o fluxo normal, né, do processo de execução orçamentária e financeira mais comum. A ausência do mínimo de 3 propostas válidas, em que se versa esse aspecto. Falta de assinatura de proposta, certidão vencida, falta de data de validade na proposta, identificação do CNPJ. Tudo isso são elementos que invalida a ausência desses elementos, aliás, perdão, a ausência desses itens, a assinatura, tudo mais, essas ocorrências,
acaba culminando que invalida a proposta. A proposta com valor acima da contratação de despesa, por exemplo, pela Lei 866, acima de 17.600, já não é mais por dispensa de licitação, então ela não tem nem que ser envolvida no processo de contratação. Projeto financiado com receita própria de convênio não prevista na LOA ou arrecadada em exercício distinto ao da despesa. É o que eu coloquei para vocês acerca do princípio da anualidade. Eu empenho a despesa do que eu arrecadei no ano. É o rito certo, com exceção do ano anterior, que nós tivemos o nosso corte da nossa dotação. Mas esse ano não. Qual é o aspecto dessa situação? É justamente o quê? À medida que os gestores, professores forem captar projetos junto a financiadores externos que não sejam da União, sejam empresas, seja Estado, seja município, a gente recomenda que se dirija à PROPLAN justamente para que componha a previsão orçamentária para que nós tenhamos a dotação suficiente para atender todos os projetos que forem captados. Outra situação, a ausência da justificativa da não cotação eletrônica para materiais. Cotação eletrônica é rito, é regra. Então, obrigatoriamente, qualquer situação que não seja cotação deverá ter objeto de justificativa. O atesto de desconformidade. Temos numa contratação um fiscal que está indicado. Ele faz assinatura justamente do atesto dessa despesa. Falta de data no atesto também viabiliza. Até mesmo porque é uma exigência do próprio CIAF a data do atesto da nota. Termo de referência incompatível, por exemplo, ocorrências de constar no termo de serviço, ocorrências que não são compatíveis, por exemplo, o material, no termo de serviço, dizer que o material vai ser entregue embalado. São pontos assim que acho que deve ser observado. Também o aspecto de que não constar sanções, todos esses elementos devem compor um bom termo de referência. Informação importante que o Raimundo já colocou na Pró-Reitor de Administração: não há impedimento ao uso da nova lei de licitações para contratações. Todavia, é proibida a combinação das duas leis. No que sentido? A nova lei, uma dispensa, mais de 50 mil, uma dispensa para serviços e compras. Mas o rito tem outras peculiaridades. Aí eu vou usar a Lei 866 referente a ritos e vou usar o valor. Isso não é possível. E aqui eu encerro a apresentação, né? Agradeço e desejo uma feliz Páscoa a todos, né? Agora vamos abrir as perguntas. Obrigado, Neto. Parabéns aí pela apresentação. Foi bem esclarecedora e bem objetiva também. Então, gente, fiquem à vontade para tirar dúvidas, fazer perguntas. A gente tem bastante tempo aí para dialogar com vocês. Se vocês sentirem alguma falta de algum item aí, fique à vontade para levantar. E aí a gente vai responder, com certeza. Se não conseguimos responder agora, mas vamos atrás para responder o mais breve possível. Enquanto ninguém faz pergunta, eu abro aqui para os... Então, todos os diretores da PROAD aqui, o Fran, a Roberta, o Nonato, o Neto, que já apresentou, né? Se vocês quiserem fazer algum esclarecimento. Professora Celina. Sim, bom dia. Estão me ouvindo?
Então, Neto, obrigado pela exposição, mas eu fiquei um pouco confusa com relação à solicitação, porque eu estava anotando aqui, eu sei que vocês depois vão disponibilizar a apresentação, mas tu falaste 2 vezes em passagens diárias, e deste 2 datas diferentes, então eu já fiquei toda confusa, solicitação de passagem para o evento ainda que vai ocorrer até dezembro. Qual é o prazo último que eu tenho que guardar para pedir isso? Bom dia, professora. No caso, é referente justamente ao quê? A solicitação no sistema, estamos solicitando que seja até 25 de outubro. Só que, antes da solicitação, evidentemente, o que é que eu preciso? Para viabilizar a solicitação no SCDP, eu preciso ter a dotação orçamentária. Então, no caso, as unidades têm que solicitar o quê? Tem que encaminhar para a gente a previsão orçamentária, ou seja, a sua dotação para a gente fazer o recurso do desempenho para atender essas programações. Então, por isso, para a programação das diárias, é dia 11 de setembro de 2023, para que nós possamos tempestivamente alimentar o SDP com empenho e justamente com limite para a execução das viagens. Agora, as solicitações no SDP, por rito, nós estamos pedindo para que seja realizada até 25 de 10 de 2023, até mesmo porque há um prazo de deslocamento prévio, né, que é o rito normal, que é até 15 dias. E também, quanto mais cedo vocês me mandarem as demandas referentes à compra de passagens, mais barato é a passagem. Então, quanto maior a distância entre o deslocamento e justamente o pedido, maior é o meu desconto na passagem. Espero ter respondido. Seria isso, professor? Ok? Eu quero responder aqui, deixa eu ver quem foi que perguntou. Suzana, né? Sobre se eu for usar a Lei 8666, preciso fazer algum documento optando pelo uso da lei antiga? Sim, com certeza. Tem que estar lá toda a instrução do processo, tem que estar apontando para a lei antiga. Mas como o Raimundo já falou aqui, nós já realizamos 2 treinamentos, nós temos mais 2 a partir da próxima semana, e acho que é de 11 a 13, se eu não me engano. De 10 e 11. 10 e 11. E na outra semana já temos um outro mais completo ainda, com um professor que está vindo de fora, especializado na área também. E nós estamos incentivando a todos vocês a fazerem a utilização da nova lei. Mas, por favor, como o Neto falou, não misturem. Não botem opção pela 14133 e depois, na hora de botar as sanções, vocês botam a sanção da 8666 ou da 10520. Não dá para misturar as duas coisas. Então, tomem cuidado com isso quando vocês forem fazer o termo de referência de vocês, principalmente, ok? Tem uma outra pergunta também, que mais aqui na frente, que é sobre os modelos, né? Nesse mini curso que nós vamos ter na semana que vem, os meninos vão estar apresentando para vocês aqui os modelos, os links, onde vocês vão poder pegar isso aí para poder fazer a utilização. Nós já falamos sobre isso aqui numa reunião que nós tivemos aí com as CPGAs, mas acredito que aqui está bem mais amplo, tem mais pessoas participando e que não estavam naquela, mas que nesse mini curso que vai ter na semana que vem, vocês vão ter essa possibilidade de ter acesso a esses links aí com esses modelos já serem utilizados para a nova lei de licitações.
Sobre a pergunta do Gilberto, que justificativa, o Neto falou ali, seriam plausíveis para não realizar a cotação eletrônica? Olha, como o Neto falou, a regra é utilizar o sistema eletrônico, ou seja, você ter uma competição. Mas existem situações, por exemplo, que, digamos aqui, eu tenho aparelhos de ar-condicionado para serem consertados aqui. Eu fazer uma disputa eletrônica nisso daí, todo mundo vai ter que vir no prédio, por exemplo, olhar aparelho por aparelho, até você conseguir realmente levantar aquilo ali para você ir participar de uma competição depois. Por isso, geralmente, nessas situações aí, se chama as empresas para que eles venham ver, e aí muitos processos que têm sido feitos, eles têm sido feitos com 3, 4 propostas. Vou ter uma notícia boa para vocês, que hoje, por exemplo, está sendo convocada a empresa pela ordem de classificação para apresentar a sua documentação. Aguarde um pouquinho aí, se der para segurar com esses processos aí de manutenção de equipamentos de refrigeração. Mas essa informação que eu dei para vocês aqui, ela tem certos limites, tá? Ela não é assim, simplesmente eu já estou determinando que não tem jeito de ter competição no caso de alguma manutenção como a de ar-condicionado. Mas é uma situação onde você vê que, para a administração, ela é muito mais vantajosa você fazer nesse formato aqui. E você tem que justificar, dizer, olha, não, é impossível fazer nesse formato aqui. Então, são situações que você vai avaliar, e cada um vai avaliar dentro das suas necessidades. Emília, fique à vontade. Sim, bom dia a todos. Na verdade, são duas perguntas. Uma é para o pró-reitor, ainda na falação dele, porque ele falou aqui no aumento de bolsas, né, de 400 para 700 reais. Aí eu queria saber exatamente qual é esse tipo de bolsa. Eu não entendi quando ele falou. Emília, a gente tem um quantitativo significativo de bolsas de ensino, pesquisa, extensão, que eles estavam sendo pagos com um valor de R$400. E esse valor ele já tinha um período significativo. Então, essa semana ainda o professor Emmanuel anunciou que essas bolsas terão um reajuste de R$400 para R$700 a partir da folha de abril, ou seja, essa folha que vai vencer agora no final de abril, que a gente vai pagar no início de maio. Então, essas bolsas, elas que estavam sendo pagas com R$400, vão passar a ser pagas com 700. Tá. Então, são determinadas bolsas, né, para ensino, pesquisa e extensão. Tá. Isso. Ok. A outra pergunta é só para saber com relação, porque eu vi aqui, com relação à agenda de compras, que foi colocada uma para... Mas nós teremos ainda uma anterior a essa, né? Foi colocado uma para setembro. 11 de setembro a 15 de setembro. Então, teremos uma antes, né? Tá, não, só para esclarecer, porque como nós estamos tratando da portaria de encerramento do exercício, a gente falou mais da agenda que está mais próxima do encerramento. Mas nós vamos ter a primeira agenda, que vai ser de 22 a 26 de maio, ok? Tá bom, por hora é isso. Obrigada. Obrigado, Emília. Prezados, posso? Eu tinha levantado a mão, não sei se está registrando. Eu posso fazer uma pergunta? Fique à vontade, professora. Todos sabemos que ainda não temos empresa
como é que a gente vai dizer? Contratada na instituição para fazer os serviços de manutenção predial. Pergunta que não quer calar é: eu já tenho que começar a projetar esses restos a pagar, porque, veja, nós já estamos em maio, mas já em abril, início de abril. Aí o coelho e tal, daqui a pouco nós chegamos no final de abril, e quando essa empresa entrar, vai ser aquela correria para ela tentar cobrir todas as demandas que estão reprimidas desde o ano passado. Eu gostaria de ouvi-los com relação a que projeções vocês fazem para o comprometimento desse recurso. E se essa empresa vai dar conta de nos atender para não ter que deixar muita coisa em restos a pagar. Ok. Professora, em relação à empresa, ela deve estar no final, né, a licitação, e agora em abril a gente já deve contratar, ou seja, a partir de maio vocês já vão poder demandar aí essas manutenções. Como o Neto falou, é importante que a gente tem trabalhado nesse sentido, né, de a cada ciclo buscar ajustar, e isso foi um dos fatores que nos levaram a descontinuar a empresa anterior, que a gente avaliou que ela não estava prestando o serviço no formato que a gente busca. E a gente tem a expectativa que essa nova ela consiga dar conta, né, de começar e terminar os serviços, ou seja, para a gente fazer os empenhos, as liquidações e os pagamentos dentro do exercício. Essa é a nossa expectativa. Não sei se o Eliomar está na reunião, ou o Alexandre, acho que a Alexandra está, se ela quiser fazer algum esclarecimento sobre essa questão da manutenção predial, fique à vontade. Se tiver alguém outro da prefeitura... Bom dia, professora Celina e demais. Na realidade, é exatamente o que o Raimundo falou. Nós estamos num processo de finalização, a empresa já ganhou, estamos só resolvendo alguns problemas de contrato com a procuradoria. Não é problema, né? É o trâmite legal com a procuradoria, e até o meio do mês, mais tardar até o dia 20, a gente já deve estar com o contrato assinado. Então, procurar saber depois só se vai ter o recurso, né, Raimundo, para a gente fazer. Mas, independente disso, até o final de abril já está tudo resolvido. Certo. Em relação ao recurso, a professora está em relação ao recurso da própria unidade, né, que já está destinado para essa finalidade, só que aí a gente precisa fazer os empenhos, executar o serviço, liquidar e fazer os pagamentos dentro do exercício. Esse é o nosso objetivo, né, porque nos anos anteriores a gente tem ficado com volumes significativos, né, de recursos em restos a pagar, e isso gera uma série de dificuldades para a instituição, inclusive no momento da gente pleitear mais recursos. Porque o MEC chega lá e ele analisa a nossa situação. Olha, vocês estão pedindo recurso, mas vocês têm 10 milhões empenhados aqui, que já vai completar 2 anos e não foi nada liquidado. Então, por exemplo, uma instituição que tem um monte de recurso parado não demonstra estar precisando. Então, nesse sentido, a gente tem feito esforços, não só de buscar e executar, ou seja, empenhar e fazer a liquidação dos pagamentos dentro do exercício, que evita, que possibilita que a gente, inclusive, pleiteie mais recursos, né? Como também evitar perdas, né? Porque ao longo desses anos a gente finda perdendo muito desses empenhos. Porque, como o Neto explicou, eles têm uma data aí de um prazo de validade. E superando esse prazo, a gente finda perdendo, né? E com um monte de coisas aqui que precisam ser realizadas. Referente à pergunta do Paulo Ferreira, né, referente aos TEDs, e ele faz o seguinte questionamento. TED, créditos não utilizados são devolvidos a concedente. Aplica-se a emenda parlamentar? Se o TED for financiado com fonte de emenda parlamentar, sim.
Agora, as emendas diretamente consignadas na lei orçamentária da universidade, independente de situação, eu tenho que empenhar até 31/12/2023 ou o orçamento vai ser perdido. Ele fala aqui da experiência de anos anteriores e demora o processo até 2 anos para esse processo. Só que, porém, os processos, em regra, demoram justamente porque não são observados todos os requisitos da extinção do processo. Já tivemos processo aqui que ele praticamente se realizou dentro de 30 dias, referente à emenda. Então, devem ser observados os ritos, seja a questão das declarações dos professores, seja a ata de aprovação, isso especialmente referente à contratação da fundação de apoio. Tem o rito pela resolução que deve ser observado, né? Senão nós não temos como contratar e dar prosseguimento à emissão de empenho. Alguém vai falar? Senão, gostaria de responder uma pergunta da Suzana. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Só um ponto. Tem um questionamento no chat que é referente à utilização do suplemento de fundos. Primeiro, referente ao restaurante universitário. Primeiro que a gente deve verificar qual é essa situação específica do caso de exceção de suplemento de fundos. Não deve ser avaliado, né? Ele está colocando aqui que há despesas que é necessário a utilização que seria cabível o suplemento de fundos, mas a gente teria que sentar e analisar, né? Teria que verificar qual é esse tipo de despesa. Então, por exemplo, quanto aos cartórios, são todos eles que não aceitam justamente, nenhum deles aceita operacionalizar com empenho. Há casos, por exemplo, a empresa X não aceita trabalhar com empenho, as outras aceitam. Então, não é rito de suplemento de fundos, mas a gente tem que avaliar. Aí eu até convidaria aí na DFC fazer uma visita, uma reunião para tratar o que poderia ser essa despesa. Okay? Primeiro, a Alexandra esclarecer a dúvida da Suzana, e depois, Emília, você pode fazer sua pergunta. Porque também era para a prefeitura, né? Eu ia aproveitar. Mas tudo bem, ela pode responder, depois eu faço a pergunta. Ok, então, Emília, faça que aí a Alexandra já responde as duas, por favor. Não, é porque aqui, na questão do restos a pagar, empenhos de 2022, né? Nós teremos até o dia 5 de junho de 2023. Espera aí, deixa eu ver. Bom, eu notei aqui, mas eu acho que agora eu confundi. Os empenhos de 2022... Aliás, não, é isso. Empenhos de 2021... eu tenho até a data limite do dia 5 de junho de 2023 para informar o DFC. Tá? Qual é a minha dúvida? É que eu tenho, acho que 1 ou 2 empenhos de manutenção predial de 2021 que ainda não foram executados. Então, nesse caso, são 2 perguntas. Eu tenho que mandar informar no dia 30 de junho para que eles fiquem em restos a pagar. Isso é uma pergunta. E a outra, eu não sei, a empresa ela ainda vai executar esses empenhos, né? Então, era essa a minha pergunta. São 2 perguntas. Uma é para o Neto e a outra é para a prefeitura, porque a gente está com esses empenhos, a gente está entrando em contato com a empresa e a gente queria, assim, uma garantia, Pronto. né? Emília, eu vou pedir para responder essa primeira parte da pergunta e a segunda
Aí, se o Neto quiser fazer algum esclarecimento também, ele pode ficar à vontade, aí depois eu passo para a Alexandra. Em relação, o que o Neto falou está correto, em relação aos empenhos, né? O prazo de validade. Só que tem uma outra situação, que aí é essa situação que você está colocando, Emília, que são empenhos em contratos que já foram extintos. Então, esses empenhos aí, a partir do momento que o contrato é extinto, e é por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né, do volume de empenhos que a gente faz para determinados contratos, porque isso é um outro risco. O contrato vindo a não existir mais, a gente não tem mais, não há mais de se falar, né, nesse empenho que estava para essa empresa que não tem mais contrato com a gente. Então, nesse caso aí, a orientação que o Neto passou não se aplica, né? Porque eu entendi que você está se referindo a contratos de uma empresa para a qual a gente já não tem mais, que acabou foi no ano passado, né? Que encerrou, se eu não me engano, foi em setembro. E aí, essa é uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Ficarem atentos para solicitar empenhos para aquelas empresas que estão prestando serviço de uma forma contínua e com segurança. Porque, nesse caso aí, findou que a empresa encerrou o contrato e ainda tinha um volume significativo, né, de empenhos para serem executados, que a gente finda tendo dificuldade depois de fazer essa execução, porque não tem mais contrato. Bom, quer falar alguma coisa, Neto ou Alexandre? Sim, só complementar o seguinte ponto. 30 de junho não é chegar e solicitar o aspecto de bloqueio. É justamente em apresentar a fatura, tem que entrar uma fatura emitida até 30 de junho, referente à execução. Não é um aspecto meramente declaratório de dizer que a empresa vai fazer o serviço. Tá? Só tem, como dizer assim, a manutenção a pagar é justamente com a execução iniciada. Fora isso, a gente não tem prerrogativa para fazer o desbloqueio. Só voltando à questão do suprimento de fundos, eu fui ver aqui o exemplo dele do relógio que caiu da parede, aqui pelo Aloysio. Isso daqui não justifica o suprimento de fundos. Nem a manutenção de máquina lavar, porque é plausível todos os dois de fazer uma contratação. O processo de compra é normal. Então, nenhum dos dois cai nessa demanda. Posso responder agora? Tá, respondendo a Suzana Souza. Suzana, a universidade tem contrato, tá? Quer dizer, estamos agora sem contrato, mas a universidade tem que fazer o contrato de manutenção predial ou outros tipos de manutenção para evitar o fracionamento de despesa. Então, é assim, a partir do momento que a universidade tiver o contrato, você já não vai mais poder fazer a dispensa de licitação com 3 propostas, vai ter que usar o contrato, porque não justificaria você fazer uma dispensa de licitação se o contrato já está vigente. Tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta da Emília é o seguinte: ela tem um empenho realmente de 2021, no qual já foi usado uma grande parte, era um empenho de quase 330 mil, já foi utilizado uma grande parte, ainda tem um valor considerável, mas os serviços, até onde eu sei, estão em andamento. Agora, o ideal é que ela converse realmente, Emília, com o Rodrigo, para dar a sequência nesse serviço e até para eles poderem puxar a orelha, vamos dizer assim, da empresa, se eles não estiverem executando, tá? Mas sem falar com o pessoal da manutenção predial, fica difícil de resolver as coisas. Então, conversa com eles, por favor. Tá, ok. Obrigada, vou conversar, sim. Prezados, eu e a Marilene também fizemos a mesma pergunta no chat.
Se o recurso PROAP está vinculado a esse? Sim, está. Ele entra na regra de convênio, professor. Derrota, Neto, assim é a derrota. Infelizmente professora. Ainda mais que o TED ele tem prazo certo e findo para acabar, né? Então, ainda mais que esse está associado a uma prestação de contas que especialmente é no nosso órgão supervisor. E, no caso, a gente, inclusive, vamos dizer, se houver atraso, alguma ocorrência, a gente pode até ter nossos recursos bloqueados. Avisar que o link da frequência ele já está disponível no chat, viu? Só para deixar claro, Neto, as bolsas de estágio continuam o mesmo valor, né? É só que vai ter aumento, as de iniciação, a de extensão e a de... Sim, isso. A bolsa estágio não tem reajuste. Outro tipo de... que era R$ 400. Isso, somente tá bom. R$ 400 foram atualizadas para o valor de 700. Né? Agora, atentar que esse regamento, por exemplo, quem tiver projeto sendo executado no FADESP, é um outro regamento, é um outro ajuste, porque até mesmo seria objeto de aditivo se houver o interesse realmente de atualização dessas bolsas por lá. Senhor. Eu posso responder uma pergunta? Por favor, Alexandre, já até sei qual é. Refrigeração? Não, tem mais uma aí de manutenção predial, que é prazo para acionamento da empresa. Tá, eu vou já ver o dela. Deixa eu só responder uma de refrigeração que está lá em cima, que eu acabei de entrar em contato com o nosso engenheiro mecânico, e ele falou que o processo de licitação está na chamada das empresas que ganharam, tá? Está sendo um processo meio complicado, então, mais uma empresa agora foi desclassificada, e eles devem estar chamando a próxima. Então, talvez ainda demore um pouquinho esse processo de refrigeração. Então, quem precisar realmente vai ter que entrar com dispensa por enquanto, tá? Agora, a Suzana, se houver alguma demanda específica de urgência, mas é urgente, urgentíssima, você tem que falar com o pessoal da manutenção predial, porque se for tipo assim, coisa que não dá para esperar 15 dias, 20 dias, então eu aconselho que vocês demandem realmente a equipe da manutenção predial, nossos engenheiros, porque nenhum processo de dispensa de licitação não vai sair nesse prazo, tá? Não sei se eu fiquei claro, mas o ideal é que você entre em contato realmente com o pessoal da manutenção predial. Vou responder a pergunta da Rebeca. Bom dia, Rebeca, tudo bem? As bolsas de assistência dos cursos técnicos também. Então, Rebeca, é aquilo que a gente falou anteriormente. As bolsas que eram R$ 400, elas passam para 700 a partir de abril. Um recebimento no mês de junho, aliás, de maio. Ou seja, a folha que a gente vai pagar em maio vai ser com o valor de R$ 700.
renovação da escola técnica, 7 anos. Então, Rebeca, assim, esse orçamento, a gente está na expectativa que o governo suplemente, entendeu? E aí se aplica também aí para o recurso de vocês. Acerca dos slides, eles serão disponibilizados, sim. Hoje não, Emília. Eu, novamente. Temos alguma chance ainda de receber, assim, ou está sendo solicitado também algum recurso de capital e que nós possamos ainda receber este ano algum recurso de capital? Alguém da Proplan, Cristina, proreitora, se tiver aí, quiser responder, fique à vontade. Senão eu posso... Bom dia, Emília. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Cris, estamos te ouvindo. Pois é, Emília. Por favor, diga A que gente sim. não pode garantir, não. Tudo depende de muitos fatores, entende? Sim. Assim, pela nossa vontade, a gente teria distribuído desde, né, como a gente fazia antes, né? Enfim, mas infelizmente... Assim, a minha pergunta foi assim, em cima do que o proreitor falou, né? Que está sendo solicitado uma complementação, no caso é custeio, né? E eu Isso. pensei também se teria sido solicitado capital. Pedir a gente pede sempre, Emília. Sim. A gente é craque em pedir. Agora, sim, a gente precisa garantir primeiro os contratos, as bolsas, né, o RU funcionando. Então, são coisas que são prioritárias para a universidade, né, garantir o funcionamento e o atendimento dessas demandas. Mas, assim, se tivermos disponibilidade, certamente é vontade da universidade, sim. Mas tudo depende de disponibilidade orçamentária, né? Sim. Tá bom, então. Então, vamos ficar aguardando, né? Mas, assim, a gente sabe da dificuldade que todos nós estamos passando, né? Não pensem que é só as unidades acadêmicas que estão com dificuldade, né? A gente também fica sem ar-condicionado, a gente também fica sem computador, sem micro-ondas. Sim. Enfim, estamos todos juntos aí. Ok, obrigada, Cristina, obrigada. Responde essa da Chayenne aí, quer responder? Acerca dessa questão aqui, se a dispensa de licitação pode ser instruída segundo a Lei 866, sim, podem. A Lei 866 teve uma sobrevida, né, por uma medida provisória. Então, aí, justamente nesse aspecto, vocês podem sim fazer uso da Lei 866, mas, como boa prática, na instrução do processo, vocês já têm que indicar a lei que vai
ser executada a contratação. A gente só em relação a essa questão da utilização da 14133, ou seja, a nova lei de licitações e as antigas, como eu falei inicialmente, a gente está orientando, né, que as unidades comecem a utilizar a 14133. E eu explico por quê, né? O prazo que foi dado no caso das licitações, os editais que forem publicados até dia 28 de dezembro. E no caso das compras diretas, seja dispensa de exigibilidade, acho que fizerem, né, essa opção também até a mesma data. Porém, a gente alerta para começarmos a utilizar a 14133 para que não aconteça da gente chegar lá no dia 28 de dezembro e estar com dificuldade ainda em utilizar a 14133, porque no nosso entendimento isso não vai mais ter prorrogação, né? Essa prorrogação, inclusive, ela já foi fruto de muitas críticas, né? Porque já tivemos 2 anos para fazer essa transição e findou que a gente chegou agora no dia 1º de abril, que não era mentira, era verdade mesmo. Findou sendo mentira, né? Porque não passou a valer só o 14133. Mas aí a gente ainda estava com dificuldade. Ou seja, se não pudesse mais utilizar, a gente ia ter que correr aí para se apropriar dos conhecimentos, procedimentos da 14133, para poder fazer as nossas demandas, as nossas aquisições e ter os insumos, os materiais e os serviços que são necessários para que a nossa instituição funcione. Então, a gente está orientando que já façamos a utilização da 14133 e, de forma excepcional, que a gente continue utilizando os normativos que vão ser extintos a partir do final do ano agora. Em relação à previsão da empresa, como a Alexandra colocou, né, a gente tem essa expectativa que ainda agora em abril ela assine o contrato e mais tardar, início de maio, a gente já esteja demandando esses serviços por essa nova empresa. Em relação à manutenção de ar e refrigeração, a licitação ela já está bem adiantada também, né? A gente teve problema com um dos lotes, foi dividido em 2 lotes, que é um capital interior. Um dos lotes deu problema, o lote do interior correu tudo bem, então também esse lote aí deve finalizar ainda esse mês, para que a gente tenha o contrato assinado e as unidades que estiverem cobertas por esse lote possam também já utilizar desse serviço. Fiquem à vontade aí para fazer perguntas. A gente dá até um tempinho ainda, mais uns 10 minutos. Referente a uma pergunta aqui sobre desbloqueio de rezas a pagar, está se perguntando que as regras de desbloqueio de empenho de rezas a pagar, se o prazo pode ser estendido. Temos o empenho em RAP de 2020, que estava bloqueado e foi desbloqueado com a possibilidade de uso até o final deste ano. Justamente, empenho 2020, né? Final do ano, foi desbloqueado em 2022, 2023, até 31 de dezembro de 2023 tem que ser liquidado e pago. Quanto à questão da regra de desbloqueio de rezas a pagar, justamente eu tenho que ter algum faturamento dessa contratação.
eu tenho que ter uma nota fiscal, tem que ser instruído, por isso que o prazo para empenho de réis a pagar é início de junho, justamente para a gente poder fazer o registro no CIAF da desbloqueio e liquidação da despesa. Fora isso, nós não temos gerência quanto ao prazo de prorrogação. Tá, ok. Isso sim, aqui, Glória, acerca desse ponto aqui, dos diplomas serem reconhecidos em cartórios para ser enviados para os países de origem, sim, esse é passível de suprimento de fonte. Quanto à questão realmente do processo de dispensa, referente aos contratos que estão interrompidos, ainda está em processo licitatório, entendemos que sim, que há a possibilidade de processo de dispensa, desde que não recaia na questão de fracionamento, né? O limite é 17.600 para essa contratação. Se fizer pela nova lei, tem outros aspectos, porque vai ter que incluir também o estudo do impacto orçamentário dessa contratação no ano, para justamente provar que não recairá em fracionamento de despesa. Só pontuar que esse processo já está em andamento, o processo da contratação da refrigeração. Já está em fase de conclusão. Só esclarecendo também, Neto, que esse processo, e assim como o de manutenção predial, ele tem se estendido bastante por conta de recursos de empresas que são desclassificadas do certame ou que tentam desclassificar outras e assim sucessivamente. Por conta disso é que ele tem se alongado bastante. A informação que eu tive sobre o de manutenção de refrigeração é que ele vai estar sendo aberto hoje, convocando já outra empresa, haja vista que o recurso teve recurso contra a empresa que tinha vencido, e ao que me parece, essa empresa foi desclassificada e estão chamando o próximo pela ordem de classificação hoje. Só que tem todo um rito ainda para isso aí. Então, provavelmente isso não se resolva assim bem rápido. Assim. Acho que a Alexandra talvez tenha mais informações do que eu sobre isso. Ou alguém da CPL, que eu não sei se tem alguém aqui também. Na realidade, era bom o Bruno responder, não sei se ele está presente, mas ele que está mais a par do desenvolvimento disso. Então, Alexandre, eu tive acesso ao processo, né, que eu tive que decidir, na verdade, o recurso, quando desceu do gabinete. Foi aquilo que eu expliquei, né? Foram para o lote do interior, a empresa ganhou, no caso, ela foi desclassificada para o da capital, que aí vai ter que ter novas rodadas, chamar os próximos que estão na lista de espera, né? Mas aí a gente até alinhei ontem com o professor Leomar, para a gente dar continuidade na contratação desse que já está ok, e vai ficar sendo avaliado só o lote que teve o recurso e se nós estamos comunicando que tem uma pessoa armada, se ela tem que falar, vocês acham que seria assim? Então, a gente vai ter um lote que vai ser contratado, e no meu entendimento ainda agora em abril, e o segundo vai depender, né, desse procedimento aí da análise das propostas das demais empresas que se candidataram nesse processo.
Acerca da pergunta do professor Zamian, referente se eu posso fazer uma nova dispensa se não tiver ocorrido a finalização da licitação, professor, passando de 17.600 é considerado fracionamento de despesa. Então, não pode... Você pode ter várias dispensas que o somatório delas chegue a 17.600. Passando disso é fracionamento de despesa, então a gente não pode. Por isso, a recomendação é se deter à execução das demandas emergenciais. E no caso... pela nova lei, então, o limite dentro de 50 mil. Ele está falando aí, tipo assim, ele não finalizou a contratação, finalizou a dispensa toda lá, mas não contratou. E por algum motivo aí que eu não sei qual foi. Mas aí ele quer saber se ele pode fazer uma... Fran, não é isso não. A sua dispensa foi frustrada, é isso? Não, ele está dizendo que os serviços foram terminados da dispensa de licitação e que a empresa nossa não foi contratada ainda. Ele quer saber se ele pode fazer uma nova se não houve dispensa. Empenho, não há de se falar em fracionamento. Se a contratação não se concluiu, se não houve empenho, pode sim fazer. Pela nova lei, no caso, vamos para o teto de 50 mil. Tá. Então, gente, em relação a essa questão da dispensa, a gente tem que ter em mente, se a empresa ainda esse ano, aliás, a unidade esse ano ainda não fez uma, e como a gente ainda não tem o contrato, ela poderia fazer. E aí, se ela já fez uma, vamos pela nova lei, digamos que ela fez uma de 20 mil reais, ela poderia fazer outra, desde que o valor dessa outra não ultrapassasse o teto do limite da nova lei, que é em torno de 60 mil reais. Ele está querendo falar. Pode falar, professor Zamian. Alguém está com a mão levantada, o professor Zamian queria falar e... Se ele quiser... Ele está sem microfone. Acho que ele está com problema no microfone, por isso ele está escrevendo, né? Ele está respondendo pelo chat. Ok. Mais alguém, gente? Dúvidas? O primeiro lote é Belém, né? Eu acho que o lote 2 é interior, não é isso, Alexandra? Na realidade, foi misturado o lote 1 e o lote 2, ele está assim, para não ficar, as pessoas não desistirem, não deixarem de dar apoio aos interiores, nós misturamos unidades administrativas e unidades acadêmicas, tanto Belém quanto no interior. Parte do interior está no lote 1 e parte do interior está no lote 2. Eu não sei agora de cabeça dizer qual é, tá? Mas ficou assim, unidades administrativas mais uma parte do interior e a outra unidades acadêmicas mais outra parte do interior. Um pouco mais. Então, gente, a partir do momento que tiver assinado o contrato desse lote que está andando, que o recurso não foi provido, aí vocês podem solicitar essa informação à prefeitura, né, que eles vão esclarecer se é possível ou não ser atendido a partir desse lote que já vai ter contrato. Assim que o contrato for assinado, a gente vai fazer uma divulgação de quem já está apto a fazer serviços e com que empresa, tá certo? Sobre o valor aí de 50 mil que o professor Zamian colocou aí, só para esclarecer que pela 14133, esses valores agora eles são corrigidos anualmente, tá? Então, no primeiro ano, em 2021, eles eram 50 mil, em 2022 passou a ser 54 e pouco, e agora é 57 e uns trocados aí que eu não sei. Então, ele vai sendo corrigido anualmente. Agora, é preciso ver todo o regramento que existe para isso, como o Neto falou, é 57 mil, eu posso fazer 200 processos de 57 mil
que eu estou dentro dentro da lei aí. Não, tem uma regulação para isso daí que, com certeza, os olhos, com esse valor mais altos aí, os olhos das auditorias aí, dos órgãos que fiscalizam o dispêndio, eles vão estar bem mais encurtados para estar vendo essas coisas aí por conta desse valor mais alto. E é bom que vocês leiam lá nesses artigos onde fala de dispensa, para vocês verem lá o rigor que está muito maior na cobrança de atender o não fracionamento aí de despesa. Mais alguém? Alguém quer falar mais algum? Roberta, Donato, Fran, Neto. Fica à vontade, Neto. Bem, eu só queria enfatizar para vocês que as informações referentes a esses casos, especialmente não há nenhum tratamento específico para a LabInfra. O caso também se aplica ao LabInfra. E, inclusive, informar que a data limite, né? O processo é para estar aqui, não é para se iniciar a sua formalização na data do prazo. Tá? Só isso que eu quero enfatizar, porque tivemos muitas ocorrências ano passado referente à questão desse prazo justamente das compras referente à LabInfra. Roberta. Hoje não, bom dia a todos. Só fazer duas considerações. Uma em relação aos ETPs, que o Fran já mencionou, em relação ao curso que nós vamos ter, mas que as unidades elas fiquem muito atentas, porque os ETPs eles são muito específicos de cada unidade. Então, por mais que você tenha um modelo, você olha a especificidade da sua unidade, para não acontecer de chegar contrato lá na DCC, e aí quando nós vamos fazer a observação do instrumento do processo, o ETP está um Ctrl+C, Ctrl+V de outro processo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, ele é um estudo preliminar da sua unidade. Aí tem que verificar a viabilidade e a necessidade daquele serviço. O outro ponto é quanto ao fracionamento de despesa. O que nós temos que ter consciência é que quando se fala em fracionamento de despesa, é da UFPA. Então, se todas as unidades forem fazer uma dispensa, baseado na 14133, no valor de 57 mil, nós vamos ter mais de 7 milhões. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tá bom? Tá, compras net tudo ok já, viu? Para 14133, e ainda está para 10520, 8666, tá tudo ok. Tudo já está. O sistema já, inclusive registro de preço já foi regulamentado. Saiu o regulamento no mesmo dia, não foi do que saiu a medida provisória, também saiu a regulamentação do registro de preço, que era uma preocupação nossa, que o fato de não ter regulamentação ainda. Naquela nossa conversa, inclusive, Chayenne, sobre isso que a gente teve, já está liberado já a regulamentação
do registro de preços também pela 14133. Ai, que bom. Muito obrigada. Queria responder essa pergunta a Procuradoria aceitará processo instruído pela Lei 866 até que dia? Bom, quando a gente estava com a perspectiva de que ia se encerrar em 1º de abril, né, que não iria mais poder se utilizar a 866, a gente conversou com a CPL aqui com a DCS e tínhamos definido o prazo de 24 de fevereiro, ou seja, os processos que chegassem até o dia 24, a gente iria dar continuidade pela lei antiga, justamente por essa questão, né? Porque a medida provisória, ela fala em publicação do edital, que é dia 28 de dezembro. Então, dia 28 de dezembro, o edital já tem que estar ok para ser publicado e já terá que ter passado pela Procuradoria. Então, certamente a gente deve divulgar uma nota aí informando esses prazos internos de até quando vai ser possível a gente aceitar processos licitatórios pelas leis antigas. Mas, certamente, é com uma antecedência de pelo menos uns 45 dias. Ou seja, antes do dia 28 de dezembro. Então, se alguém estiver pensando, novamente eu reitero que a orientação nossa é que a gente já comece a utilizar a 14133, mas se for necessário startar algum processo pela 866, é preciso correr, porque esses procedimentos internos, eles têm um prazo, né? E principalmente, a gente tem que considerar que agora essa transição ela vai acontecer no momento em que a gente tem uma maior demanda aí de análise de processos relacionados a contratações, né? Que é o final do ano. Né? Nesse momento agora que iria acontecer, que não aconteceu, né? É um momento mais tranquilo, que é o início do exercício. Então, a gente ainda tem um prazo aí para executar os orçamentos e o fluxo não é tão grande de análise pelas unidades que precisam fazer análise desses processos, seja a CPL, a DCS ou a Procuradoria. Então, se vocês tiverem a necessidade ainda de fazer alguma licitação pela legislação antiga, starte esse processo quanto antes. Mas a gente orienta que já se pense na utilização da nova lei. Ok. Tá? Acerca de calendário específico para o PROAP, se ele se aplica o regulamento de prazos, sim, se aplica. Ele segue o mesmo rito e os mesmos prazos que consta dessa portaria. Ele não tem tratamento especial. Josiane, essas nomenclaturas apenas mudaram, né? O que era cotação eletrônica antes, agora é dispensa eletrônica, é só nomenclatura, mas praticamente os ritos são muito parecidos, entendeu? Mas com aquelas opções que já foi, inclusive, mencionadas para vocês algumas vezes, que são aquelas opções com disputa e as opções sem disputa também. No curso que vai ter para a semana, vão bater muito nisso aí, vão falar muito sobre isso daí, para mostrar para vocês, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de fazer nenhum treinamento ou nenhum curso ainda acerca de como registrar nos sistemas as suas dispensas, as suas inexigibilidades. Nesse mini curso que nós vamos ter, a gente vai focar muito, muito mesmo na instrução processual, para facilitar exatamente
esse trânsito de vocês dentro dos sistemas. Na semana seguinte, a gente vai ter um curso muito mais que vai envolver essa parte também, mas ele já vai focar mais nos fundamentos, tanto para licitações como para dispensa de licitação. Alguém levantou a mão, professor Gonzalo? Isso, do professor Gonzalo. Como vai, Raimundo Neto? Tudo como bem. Vai? Franco. Olha, eu estou perguntando uma questão que talvez já tinha sido discutida, mas no momento da discussão pode ter passado por minha cabeça e não gravei. É referente a empenhos que nós temos feito para a recuperação do prédio da Universitec, tá? Já há vários meses que a gente fez, e a empresa que iria fazer essas reformas, esses reparos e reformas, fecharam um convênio com essa empresa, não? Desligaram da universidade a empresa, mas ela ficou com algumas coisas pendentes, tá? Ficou com algum tipo de serviço pendente. Eu falei com o prefeito, Eli, ele disse que colocaria esses recursos, essas obras, como são emergenciais, não? Da Universidade, que está vazando o prédio, está vazando o banheiro, está vazando para o lado da caixa de máquinas, né? Então, eles foram lá e deram uma consertada, fecharam e tamparam as coisas, estão fazendo tudo direitinho. Mas a obra, no conjunto, envolvia outro tipo de ações, outro tipo de reformas, não? Elas não foram feitas, e conversei com a empresa que está fazendo esse serviço, e ela me disse, olha, é só até aqui que me mandaram fazer. O resto, se está dentro do seu orçamento, se está dentro da sua proposta, ele será feita pela próxima empresa. Aí eu queria saber como que a gente poderia acionar isso de forma mais formal, né? Porque já temos feito também pedidos, ofícios pelo CIPAC, já conversei com o Eli, eu acho que ele tem uma disponibilidade excelente para resolver essas coisas, mas eu queria também aproveitar este momento para sensibilizar, não? A PROAD, o sistema todo que está aí neste momento operando, não? O Neto, o Fran, Roberta, todos que estão aí, que são os que decidem sobre nossa vida na universidade e nossos recursos, né? Que me dessem uma orientação, uma luz para encontrar esse caminho tão pedregoso para nós, não? Até agora, né? Mesmo com toda a gentileza de todas as unidades, não? A gente ainda está com esse problema na universidade. O Raimundo fica olhando, e não é comigo. Pôncio Pilato foi e lavou as mãos. Estamos nesse momento, viu? Então, deixa eu lhe falar. As tratativas que você fez estão corretas, né? Você tem que buscar realmente conversar com a prefeitura para dar os encaminhamentos. Assim, a gente entende que, se tiver precisando, certamente a gente vai buscar formas de resolver o problema. E, infelizmente, como eu falei no início, né, a gente fez a contratação de uma empresa para dar conta dessas nossas demandas, mas a gente avaliou que ela não estava fazendo no formato que a gente busca. Então, para isso, a gente partiu para um novo ciclo, que é a empresa que está chegando agora, que vai dar continuidade, né, nas manutenções, sejam nas novas como na continuação das que ficaram por concluir pela empresa que estava anteriormente. Não sei se a Alexandra quer fazer mais algum comentário. E quando começa a operar essa empresa? Então, a gente comentou anteriormente que está na fase de finalização, né, da licitação. E perfeito. meu entendimento, na próxima semana já deve descer aí para a gente fazer a homologação, né, da empresa vencedora.
e já fazer a minuta do contrato para encaminhar para a Procuradoria fazer análise, e até lá pelo dia 20 de abril, no meu entendimento, ela já deve estar contratada. E mais tardar, início de maio, vocês já vão poder demandar pelo novo contrato. Sim, eu queria falar. Professor Gonçalo e todos que estiverem aqui, é só uma atenção especial para vocês. Nenhuma empresa vai chegar com vocês e fazer mais do que o devido, mais do que está lá. Então, é importante que na hora que vocês solicitem o serviço, vocês digam o que vocês querem. Nós queremos isso, aquilo e aquilo outro, porque na hora que foi feito um orçamento e dá um valor X, e o empenho é feito em cima desse valor X, que é relativo a tantos serviços, eles vão lá e vão executar tantos serviços dentro daquele valor X. Se ultrapassar, eles não podem fazer. Isso é uma ordem nossa, para não fazer o a mais, porque depois a gente não tem como pagar. Isso tem sido um problema para nós, porque a gente não tem de onde tirar esses valores que são pagos a mais por esse serviço. Não, mas eu preciso só que você faça mais isso. Não está no orçamento inicial, não vai ser feito, gente. Então, quando as pessoas forem aí fazer o orçamento de vocês, por favor, especifiquem o que vocês querem que faça. Se for preciso, faça um pouco a mais para atender esse a mais, mas não peçam para eles fazerem nada a mais do que está no valor do empenho, porque depois a gente não tem como efetuar o pagamento dessa empresa. Porque eu não posso pagar algo que deu acima do valor que está empenhado para eles. Eu peço que o professor Gonçalo e as outras pessoas compreendam isso, porque depois, na hora de fazer o pagamento, a gente se complica. E, por exemplo, agora a Paraíso está lá, está fazendo, ela não tem mais contrato, então como é que eu vou empenhar um valor a mais para atender o a mais que foi feito em determinada unidade? Não tenho como fazer isso. Então, peço a compreensão de vocês nesse sentido, tá? E que especifiquem realmente o que vocês precisam fazer na hora que for feito o orçamento, para a gente não ter esse tipo de problema depois. Obrigado, Alexandra. Como evitar o fracionamento? Planejamento. Vocês sabem que a gente vem trabalhando já, eu acho que há uns 3 anos, Raimundo, mais ou menos, 3 ou 4 anos aí, né? Que era o PAC, que virou PCA agora, né? Que é o Plano de Contratações Anuais. Então, quando se fala em fracionamento de despesa, a primeira coisa que se questiona é: se você fracionou, é porque você não planejou. Quando é emergencial, é uma coisa, mas quando você faz isso com uma certa regularidade, isso significa que você não está cumprindo o que foi planejado ou você não planejou. Então, a pergunta é: como evitar o fracionamento? É a gente planejar e cumprir o planejamento. Aquilo que fugir daquilo excepcionalmente é o que a gente deveria estar utilizando para fazer dispensas de licitação. Francineuto, bom dia. No caso do RU, que às vezes, meu querido, nós temos as emergências que surgem, né? Por exemplo, um serviço foi feito no primeiro semestre, a manutenção ficou ok, mas no segundo semestre quebrou novamente, precisa de uma nova manutenção. Aí eu lhe pergunto, entraria como um fracionamento de despesa, porque foi uma questão emergencial, entendeu? Exemplo, uma vidraça que quebra. Nós, hoje, trabalhamos ao lado da Marina Clube, e eles vêm com frequência
trabalhando diversas festas, né? E o som, ele chega a ser tão alto que abala aquela estrutura, em especial as vidraças. Quem mais nos faz os comentários são os vigilantes que fazem plantão noturno. E com frequência essas vidraças vêm quebrando, né? Aquelas janelas de vidro. Aí eu lhe pergunto, né? Quebrou no primeiro semestre, pedi a manutenção. Aí, logo em seguida, às vezes, avariam outras janelas. E eu preciso que seja feita a manutenção, porque assim vai comprometer a eficácia como é que a gente diz? Da refrigeração, das centrais de ar. Não posso deixar aquela vidraça aberta. Então, esse é um exemplo. Mas... No primeiro ano, isso aí é emergencial. No segundo ano, já passa a ser... tem que estar no plano já, no PCA já, porque já... Na realidade, Fran, o que a gente pede, por exemplo, que unidades como o RU, que sempre tem um cano que quebra, sempre tem uma vidraça que quebra, que se faça um empenho emergencial para serviços emergenciais. Não precisa ser de grande valor, mas que possa atender a isso. Então, ela vai utilizando esse empenho emergencial só para essas emergências. Que serviços específicos tenham uma OS específica, que tenham um empenho específico, mas que tenham um pequeno valor para esses serviços emergenciais. Eu acho que o que nós estamos enfrentando esse ano, principalmente, é principalmente por conta da ausência dessas duas principais, esses principais registros de preços nossos, que nos dão um certo suporte aí de manutenção, que são, eu acredito que são os mais utilizados pela universidade, que é a manutenção predial e a manutenção de refrigeração. A ausência deles tem causado realmente uma procura muito grande por essas dispensas aí para efeito de manutenção. Agora, quando se trata, professora Chayenne, de uma manutenção emergencial assim, nem esse limite de 57 mil ele é considerado. Você pode ter outros enquadramentos que você pode fazer para isso daí. Agora, se isso está acontecendo frequentemente, aí ou você resolve o problema lá com a Marina, para que a Marina pague essa conta aí, ou então isso passa a fazer parte do planejamento já das manutenções do restaurante universitário. Eu dei o exemplo das vidraças, mas temos telha, devido àquela inclinação do telhado do RU, né? E esse barulho, acredito, influencia diretamente no afastamento dessas telhas, aí surgem as goteiras. Aí um cano que arrebenta, que precisa ser trocado, e nós não temos verba disponível para trabalhar cada manutenção dessa de forma pontual. Então, eu vou realmente lhe procurar, Francineuto ou Alexandra, para que vocês possam nos orientar. Alexandre. Vocês são ótimos. Viu, Chayenne? Pode vir comigo, meu bem. Só esclarecendo, professora Chayenne, com o advento do contrato de manutenção, esses problemas eles são resolvidos, na verdade, né? Porque a gente já vai ter a empresa que vai estar aí, e é só uma questão da gente ter o recurso para fazer os serviços. Então, essa questão de fracionamento nem cabe se falar mais. Certo, mas até lá precisamos, né, Raimundo? Não, com Temos certeza. Vários a gente vai tocando até o momento que a gente não tem a empresa. Depois que tivermos a empresa, a gente consegue já gerenciar de uma forma mais tranquila. Perfeito. Agradeço, tá? Pelo esclarecimento. É só interessante pontuar que se essas ocorrências são recorrentes, eu entendo que, na verdade, deveria reaver uma reavaliação da estrutura da própria unidade, porque não tem sentido. Período constantemente está quebrando. Né? Tem coisas... inclinação. Ok, mas aí tem que ter uma reavaliação.
Porque aí fica solucionando também a coisa de forma paliativa. Mas eu já fiz um comunicado, a equipe de engenheiros, tá, da prefeitura já foram lá e disseram que em relação à estrutura está ok. Inclusive, recentemente, passamos por uma manutenção, né, de uma das colunas que foi trocada. Então, não se preocupe, constantemente eu solicito, inclusive, via documento. Eu acredito que realmente é devido ao vento, devido ao barulho, diz que é intenso de tremer toda aquela estrutura de vidro, tá? E é isso. Alexandra? A Chayane tem razão. Eu acho que é o seguinte, a gente tem final de semana, sim, ou final de semana não, shows aqui bem do lado do RU. A estrutura está ok, ela veio aqui, ela fez a parte dela. Só que quando eles... Vocês já passaram de carro do lado de um outro carro com som muito alto, que treme toda a vidraça? Então, imagina isso num show que tem bem do lado do RU. Isso é muito complicado, treme tudo mesmo, inclusive afeta a estrutura. Eu acho que as coisas deveriam ser resolvidas, em parte, com eles lá, dizendo que eles estão do lado de uma instituição de ensino e que eles estão prejudicando as nossas estruturas, porque o que a gente podia fazer, a gente está fazendo. Ela já veio conversar com a gente. Tá, aí vocês podem me orientar, de repente eu posso instruir um documento, encaminho para a gestão superior, para a prefeitura, para que vocês possam conversar com os proprietários do Marina, porque treme mesmo, segundo relatos vigilantes do noturno, tá? Treme aqui, a prefeitura nem é tão do lado. Eu acho que a gente tem que ver uma maneira, Raimundo, de a gente entrar oficialmente com uma coisa dessa e ver junto com a procuradoria o que a gente pode se fazer. Se for o caso de um dos nossos engenheiros fazer um relatório dizendo, olha, está tudo ok, mas não dá para aguentar essa barulheira, é complicado, entendeu? Eu acho que a gente tem que ver junto à procuradoria. Eu acho que assim, as estruturas elas são feitas dentro de uma realidade, né? E qualquer alteração que surge, que não foi pensada no momento, né? Quando construiu o RU, a gente não imaginava que isso ia instalar uma área para eventos de festa de grande porte. Isso aí não era nem pensado, né? E dentro dessa realidade, a gente tem que fazer as tratativas junto aos órgãos competentes para que eles se adequem, inclusive, lá no Marina, porque as festas elas não são proibidas, mas o isolamento acústico do local ele precisa ser feito para não afetar a vizinhança. Isso daí é necessário. Falar... É caso de poluição sonora. Sem falar da poluição do lixo que fica acumulado lá na beirada. Inclusive, o nosso administrador está aqui na reunião e eu já li lá. Eles têm embarcações, né? E nós não temos, para que eles pudessem fazer a limpeza, né? Ali da beirada, que já que é colado com RU, para evitar a proliferação de roedores, entre outras pragas. Eles fizeram a limpeza no momento, mas eu já vou ter que pedir mais uma vez, tá? O recolhimento dos lixos, né? Que ficam colocados. Embalagem de alimento, em gerais, tá? Que ficam lá na beira. Tem que ter um acionamento jurídico mesmo. Não, perfeito. Eu acho que o caminho é por aí. Então, gente, nós chegamos já no limite. A gente vai ter uma outra agenda aqui, o Neto e eu. Aí, se vocês tiverem mais alguma questão, a gente... Bom, fiquem à vontade, mas eu, de antemão, já queria, primeiro, parabenizar, né, a equipe aqui que organizou o evento e do meu entendimento, foi muito positivo. E queria agradecer a todas e todos que participaram e dizer que a gente está à disposição aqui. Caso tenha alguma dúvida que não foi possível nesse momento a gente esclarecer, entre em contato com a PROAD, pode ser com o Neto, com o Fran, com a Roberta ou com o Nonato, ou mesmo comigo, e a gente vai ter o maior prazer de recebê-los aqui e dar os esclarecimentos necessários para que a gente dê conta de executar os nossos orçamentos e, principalmente, buscar as soluções para os problemas
da nossa instituição para que a gente consiga prestar o serviço que nos é inerente, com qualidade e com tranquilidade para toda a nossa comunidade. Obrigado, pessoal. Só, antes de mais nada, pontuar que o slide ficará disponível assim que sair a publicação da portaria de encerramento. Vamos fixar no nosso site e disponibilizar pelo canal de e-mail com auxílio do próprio Capacite para os inscritos, ok? Parabéns e muito obrigada. Bom dia a todas e todos. E boa Páscoa a todos. Obrigado, valeu. Um bom dia a todos. Desejo uma boa Páscoa. E a gente conta a colaboração de todos para o cumprimento dos prazos, tá, gente? A gente precisa de vocês, tá? Um bom dia. Já foi enviado já. Mais de uma vez já. Posso sair? Obrigado, gente. Uma feliz Páscoa. A frequência está no chat. Para quem não teve acesso, pode acessar agora, que esse evento ele vai ser certificado. Obrigado a todos e todas. Uma boa Páscoa. Aproveite. Mané de chocolate. Obrigado a todos e boa todas. Páscoa. Páscoa. Precisando, contem conosco aqui da PROAC. Um abraço. Esse cara aqui tá